Queridos, eu quero compartilhar aqui um testemunho de vida para, quem sabe, o Senhor trazer para a igreja um pouco da nossa experiência, da nossa caminhada, de forma útil para o crescimento da vida dos irmãos. Sempre que um homem ou uma mulher de Deus compartilha da sua experiência com o Senhor, usa essa experiência para edificar na vida dos irmãos, para que isso venha a ser um aprendizado, um exemplo do que não fazer. E o Senhor usa com graça e sabedoria. Eu peço ao Senhor que Ele nos dê esse entendimento, essa graça, essa sabedoria para que nós possamos compartilhar, de forma que os irmãos sejam edificados com o meu testemunho de vida. Testemunhar é tão complicado porque muitas vezes nós caímos na vaidade do testemunho, sabe? E exageramos, tentamos de alguma forma aumentar o que Deus fez, talvez para ficar mais impressionante, né? A gente acha que talvez o que Deus fez foi pouco na vida, e aí a gente exagera, fala coisas que na verdade nem aconteceram, mente, para tentar ser mais impactante o seu testemunho. Eu peço a Deus que não permita que isso aconteça, que eu consiga falar de forma breve fazer um resumo aqui da minha caminhada, do que o Senhor fez comigo. Eu sou da família de 6 filhos, né? Eu tenho 5 irmãs e sou o único homem. Fui criado no meio dessa mulherada. O meu pai é um ferroviário aposentado e, graças a Deus, nunca nos faltou nada na infância. Tive uma família que, dentro da limitação de não conhecer o Senhor, de não ter a vida do Senhor na família, nós fomos bem criados, tivemos o exemplo da integridade do meu pai, um homem que se compromete com o sustento da família, que trabalhou muito, e uma mãe que ficou em casa e dedicou sua vida toda a criar filhos. 6 filhos não é brincadeira, gente. Eu tenho 2 e às vezes a gente fica sem fôlego. Fico pensando, uma mãe com 6 filhos pequenos, que labuta, que dificuldade foi. Mas na minha infância não tive grandes dificuldades, não me faltou nada, não tenho traumas de infância, não tivemos qualquer problema na infância. Uma família grande, mas que brincou na rua, jogou bola, se divertiu e viveu a vida secular. A vida da escola eu tenho vergonha, porque acho que fui um péssimo aluno, era bagunceiro, escola para mim era lugar de brincar, se divertir, eu não respeitava as professoras. Se eu pudesse voltar atrás, uma das coisas que eu faria era pedir perdão para as minhas professoras do ensino infantil, do ensino médio, porque eu não fui um bom aluno. E aqui eu deixo um recado para os irmãos, aqueles que estão ainda na época de escola, os filhos aí, crianças, jovens, que estão ainda na faculdade, que, queridos, testemunhem a vida de Cristo na escola. Eu não tive essa oportunidade. Fui conhecer o Senhor já com 22, 23 anos de idade. Vocês que nasceram aí no lar cristão, que têm pais e mães crentes, que têm aprendido a palavra de Deus, testemunhem a vida de Deus na escola. Vocês podem fazer grande diferença na vida dos colegas que não conhecem o Senhor. Sejam semelhantes a Jesus na escola, tá bom, queridos? É importantíssimo isso. Então, passou-se a infância e a adolescência chegou, né, com as crises de adolescente, mas com 16 anos de idade, me surgiu uma oportunidade assim que não surge na vida de muitas pessoas. Eu tinha sempre uma habilidade com dança, com artes, sempre gostei disso, né? Sempre fui muito aparecido, sempre fui muito falante. E numa dessas minhas diversões aí, eu fui num evento da Rádio Transamérica e lá estava dançando com os amigos. O pessoal que trabalhava na rádio me viu e gostou de mim, achou divertido, me achou animado e me chamou para trabalhar com eles nos eventos da Rádio Transamérica. E assim eu entrei nesse mundo, foi a porta
do mundo aí para me entrar. Então, nessa caminhada da rádio, o meu patrão, que era o Alessandro, e aí ele me convidou para ser DJ. Eu comecei ali em 96, trabalhando como DJ, na casa noturna, menor de idade, trabalhando na casa noturna. E aí eu não imaginava onde ia chegar com essa carreira de DJ. E eu consegui, em 2 anos, passar a trabalhar em muitos eventos da cidade, festas particulares, shows. E aí, em 98, eu comecei a ter uma ascensão nessa carreira de DJ, ficar conhecido. Fui trabalhando em muitos eventos e fui ganhando espaço no meio da sociedade aqui, me infiltrei no meio dessa sociedade aqui, boêmia da noite aqui. Aí eu chego nessa que eu chamo da tríade da cobiça. O que eu chamo de tríade da cobiça? Nessa porta aí que se abriu como DJ, eu passo a viver essa tríade que é vaidade, ostentação e orgulho. Passo a me preocupar com bens e riquezas, com beleza e aparência e com honras e status. É um triângulo da ostentação, sabe? Uma tríade que faz com que muitos jovens sejam destruídos com esse desejo descontrolado de ter e fazer tudo que o mundo valoriza. Muito louco essa vida, eu mergulhei nisso, fiquei bastante conhecido na minha cidade, no norte de Minas Gerais, no sul da Bahia, e o meu nome estava na rádio o tempo todo, e nos panfletos dos eventos, dos folders, na TV, e eu fiquei nessa carreira, foram 11, quase 12 anos que eu trabalhei como DJ. Mas, nessa época que eu comecei a ser DJ, eu conheci uma menina, comecei a namorar com ela. Essa menina é uma menina de uma família muito boa, uma família muito assim, organizada. O pai dela era um militar, a mãe uma professora. E eu vinha de uma família mais, né, com menos estrutura. Eu convivi ali, namorei com essa menina há cerca de 5 anos. Eu via como o pai dela, o seu Zé Maria, um homem que eu respeito muito, ele tratava muito bem a esposa, os filhos, com ordem, com decência, era um militar. Eu aprendi muito no convívio dessa família. Um dia, esse seu Zé Maria, que era o pai dessa menina que eu namorava, a Carol, ele me disse, olha, você vai casar e vai ficar trabalhando em festa e tal, deixando sua família em casa e tal, sabe que vai ser bom, você tem que estudar. Esse conselho caiu como uma luz que acendeu na minha mente. Então, aquele dia em diante, eu comecei a pensar em estudar, porque eu já tinha formado 2º grau e não tinha pensado em estudar. Então, eu entrei na faculdade de Educação Física, numa faculdade particular. Nesse tempo, eu como DJ, a minha irmã Elisângela, a esposa do Vanderlan de Barbacena, sempre falava de Jesus para mim, tentava falar. Mas eu era bastante hostil, eu era um cara blasfemador, fazia chacota, xingava, palavrão, não queria ouvir nada de Deus. Elisângela ficava irritada comigo, né? Ela falava comigo, ó, Jesus vai pro inferno. E o Vanderlan já era mais calmo, o Vanderlan é um cara mais tranquilo, e ele chegou para mim, olha, por que você não lê a Bíblia? Me explicou como que lia a Bíblia. Pois, para surpresa da nação, eu comecei a ler a Bíblia da forma que o Vanderlan tinha me ensinado. E nesse processo, eu estudava numa faculdade particular, surgiu uma oportunidade de tentar uma prova de transferência para uma universidade pública, que é a Unimontes, cidade estadual aqui de Montes Claros. E eu não era muito estudioso, mas vou tentar essa transferência. Fiz a inscrição para tentar essa transferência para outra faculdade, porque assim eu deixaria de pagar a mensalidade. Em casa, num dia antes, eu estava estudando, dando uma lida lá na matéria para essa prova, e eu, pela primeira vez, eu acho, na minha vida, eu resolvi fazer uma oração. Eu ajoelhei lá no meu quarto, estava eu sozinho lá no quarto, e falei assim, eu vou orar aqui e vou falar com Deus. Eu não sabia orar e tal, mas eu resolvi fazer essa oração. Me ajoelhei e acredito ter sido essa a minha primeira experiência com Deus. Eu ajoelhei e falei com Deus algumas palavras que eu não me lembro e tal. E naquele momento que eu estava orando, eu tive meio que um êxtase, uma visão, onde eu via pessoas com roupas brancas, assim como um corredor, e como se eu passasse no meio desse corredor com as pessoas com roupas brancas. E eu também com roupa branca. Eu vi aquilo, e naquele momento eu tive uma convicção no meu coração que eu ia passar na prova de transferência para a Unimontes. Ali eu vejo, a partir do momento que o Vanderlan me desafiou a ler a Bíblia, e
essa experiência eu vejo que Deus começa a mudar a minha história, começa a se apresentar para mim. Então, eu tinha uma convicção que eu ia passar nessa prova de transferência. Eu não sei porquê, mas eu tinha uma convicção. Fui trabalhar na festa à noite, no outro dia pela manhã, a prova 6 horas da manhã. Dormi dentro do carro lá para fazer essa prova. Fiz a prova e eu acertei 50%. Eu falei, mas Deus falou comigo que eu ia passar, eu senti que eu ia passar. Mas eu fiquei tranquilo. Dias depois saiu o resultado. E eu tinha uma convicção, algo no meu coração falava que eu ia passar. Por mais que parecia impossível. Quando eu olho, eu vi que tinha lá o meu nome e eu fui tremendamente impactado. Daquele dia eu tive convicção que Deus existe. Eu chorei muito. Eu falei, Deus existe. Eu passei, era impossível passar. Eu passei nessa transferência. Quando cheguei em casa, eu falei com mãe, mãe, eu passei. Falei com mãe de Deus, que Deus tinha falado comigo que eu ia passar, que eu tinha tido uma visão. Expliquei para a mãe. Foi assim uma experiência tremenda. Fiquei ali, continuei sendo DJ, trabalhando nas minhas festas e li a Bíblia. Ia lendo a Bíblia, lendo a Bíblia. Depois o Vanderlan me presenteou com um livro do Apóstolo dos Pés Sangrentos. Eu esqueci o nome do homem agora, que é um nome difícil. E esse livro contava como que esse cara caminhava para pregar o evangelho, ia para os lugares e tal. Um cara que sofreu muito, eu fiquei impressionado com esse livro. E fui aprendendo da fé. Depois o Vanderlan me prestou um outro livro chamado O Homem do Céu, do irmão Yun, um chinês. Também eu nem acreditava nas coisas que aconteciam com aquele cara. Mas isso foi fortalecendo a minha fé e eu, ainda DJ, trabalhando, fazendo minha faculdade, mas começando a ficar temente a Deus. E é interessante que a minha mãe já era crente e ela já tinha convertido, mas minha mãe respeitava muito a minha posição de não querer ir em igreja, de não querer fazer parte de nenhuma religião. E ela não ficava muito insistindo comigo, não, mas ela sempre ouvia no rádio um pastor, uma pessoa que eu amo muito, uma pessoa que foi muito importante na minha vida, o pastor Eugênio, um pastor presbiteriano. E ela ouvia a pregação do pastor na rádio e eu às vezes escutava de longe, ficava ali escutando e gostava de ouvir aquele pastor, as coisas que ele falava. Mas quando ele falava contra o pecado que eu praticava, contra os meus namoros, a minha vida de promiscuidade, aí eu falava, não, isso é besteira, deixava pra lá. Mas quando ele falava algumas coisas que eu já estava lendo na Bíblia, eu gostava de escutar. Isso foi muito bom para mim. E eu continuei caminhando nessa vida, fazendo a faculdade, sendo DJ, nessa vida de vaidade, ostentação e orgulho, mas lendo a Bíblia e começando a ficar incomodado. Agora eu não só estava lendo a Bíblia, já tinha lido a Bíblia, já tinha lido o Novo Testamento, tudo que o Vanderlan tinha me ensinado, já estava, sabe, bastante convencido pela palavra, e eu começo a ir a frequentar as reuniões dos irmãos presbiterianos. E ali eu começo a ter amigos ali crentes, me aproximar, eu era DJ, e eu lembro que eu conversei com o pastor, e o pastor Eugênio, e falei com ele que eu era DJ, que trabalhava com festa, que eu ficava sem graça de vir na reunião da igreja, e ele falou assim comigo, não, você, seu sustento é esse, continua no seu trabalho lá, que Deus vai abrir uma porta para você. Quando Deus tiver algo para você, Ele vai tirar você desse negócio. Continua. E ele não falou que eu devia deixar de ser DJ, eu continuei sendo DJ e foi muito bom esse conselho que me deu. Aí Deus continua a fazer, a conspirar a meu favor para me levar para onde Ele queria me levar. Então o Senhor abre um processo de seleção para um intercâmbio entre a Universidade de Montes Claros e a Universidade de Coimbra, em Portugal. E eu, quando eu vi aquilo, eu já fiquei assim, poxa vida, eu queria participar desse negócio, ir para Portugal, seria legal e tal. E eu me inscrevi naquele processo ali de seleção e fui escolhido para fazer essa viagem, para ir para Coimbra. E eu tinha alguns bens, algumas coisas, eu vendi e resolvi ir para Portugal ficar um ano lá. Um ano na Universidade de Coimbra, em Portugal. Quando eu fui, em 2005, eu já tinha sido batizado. Fui batizado pelo pastor Eugênio. Fui batizado em 2005 porque eu falei com ele que eu não queria viajar a Portugal sem ser batizado. Eu fui batizado e foi assim que Deus fez. Eu tinha uma namorada, que não era aquela namorada, que eu já tinha terminado com aquela namorada, que tinha um pai militar que me ajudou muito. Eu namorava com outra menina e eu deixei ela aqui e fui para Portugal estudar. E aí eu estive na Universidade de Coimbra estudando Educação Física,
Lá eu ainda era DJ, trabalhei como DJ lá, arrumei alguns empregos para não trabalhar na noite lá, e era um sustento meu através desses eventos que eu trabalhava. Mas lá, Deus, é interessante como Deus me tirou daqui de Montes Claros e me leva para Portugal, para mim ter uma. De certa forma, o Senhor me tirou dessa badalação que eu tinha em Montes Claros, me leva para outro país onde eu não era conhecido, onde eu não era ninguém, e eu vivi no anonimato ali, trabalhando numa empresa de internet durante o dia, fazendo faculdade também e trabalhava à noite em eventos. Trabalhava, ganhava um dinheiro pouco, não era famoso lá como DJ, ganhava um dinheiro, trabalhava em algumas casas noturnas para me sustentar. E lá eu ficava basicamente trabalhava, estudava e ficava em casa. Esse tempo que eu ficava em casa lá em Portugal, eu lia muito a Bíblia, lia a Bíblia, sempre lia muito a Bíblia, enquanto os outros eu já estava verdadeiramente comprometido com a palavra. Eu já não bebia mais, porque eu já tinha largado a bebida. Antes de ir para Portugal, eu já não estava mais bebendo. Trabalhava como DJ, mas não bebia. Lia a Bíblia, ficava em casa. E o Senhor foi nesse processo, trabalhando, me purificando, me livrando desses padrões que eu tinha acumulado nesses anos de carreira como DJ, fundado no mundo e na promiscuidade que eu vivia. Então, o Senhor foi forjando isso em mim. Lá eu descobri uma igreja batista que tinha lá em Coimbra, o pastor era brasileiro, e eu comecei a frequentar as reuniões desses irmãos batistas lá em Coimbra. E era uma igreja tradicional, que nem palma batia, eu ia lá na reunião da igreja, todos os domingos e também na semana, e continuando lendo a Bíblia, e no meu quarto. Tinha muito tempo, como eu não saía para as farras, para as festas, eu tinha deixado isso, eu só saía para trabalhar, então eu ficava muito em casa, lendo a Bíblia, orava e fui mergulhando nesse processo de conversão. Depois de um ano em Portugal, onde vivi muitas experiências, eu não vou falar aqui da experiência em Portugal, eu volto para o Brasil, e a menina que eu namorava estava aqui no Brasil, e ali o meu mundo começou a desabar, porque eu projetava tal situação, achava que ia casar, que ali ia formar uma família, mas Deus tira esse relacionamento e eu começo a ficar meio sem chão, sem saber, e agora, senhor, o que, que eu vou fazer? E eu ainda era DJ, quando eu chego de Portugal, as pessoas queriam que eu, o DJ que veio da Europa para trabalhar em festa, e já estava querendo largar à noite, não estava querendo mais aquilo. Eu continuei fazendo alguns eventos ali no final de 2006. Eu falava sempre com o senhor que assim que eu formasse em educação física, eu ia largar à noite. E foi isso que aconteceu. Quando eu formei em educação física, o senhor falou comigo, e aí? E agora? Você formou, chegou a hora de largar. Como o senhor me pressionou, né? Eu me posicionei e falei, não, eu vou largar e vou seguir por fé agora com o Senhor. Então, no meio do auge da minha carreira de DJ, na fama, no sucesso que eu estava, dentro dessa tríade das honras, status, beleza, aparência, bens e riqueza, dessa vaidade, esse orgulho, essa ostentação que eu ainda estava sendo liberto, eu já tinha passado por esse processo de um ano em Portugal, que me ajudou muito a sair desse processo. Eu venho, agora eu precisava posicionar e largar a carreira de DJ. Em fevereiro de 2007, eu fiz o meu último contrato. No último dia do carnaval, num camarote, eu peguei o microfone e falei com o pessoal. Pessoal, eu agradeço a oportunidade que todos me deram até aqui, por todos que me seguiram, pelas oportunidades que eu tive dos produtores de eventos de Montes Claros e do Norte de Minas. Mas, a partir de hoje, eu estou encerrando essa carreira e o DJ Heron deixa de existir. Coloquei o microfone sobre na mesa, desci do palco e nunca mais voltei. Ali foi um divisor de águas em minha vida, porque ali eu cortei a corda e eu pulei nesse abismo, confiante que o Senhor ia me sustentar na sua mão, e foi isso que o Senhor fez. A partir dali, o Senhor continuou em outra fase da minha vida, nesse processo de transformação. Foi um tempo maravilhoso que eu comecei a viver a partir dali. Vivendo no deserto, mas vivendo com o Senhor. Tendo a paz que excede todo entendimento, eu prossegui. E logo que larguei a carreira de DJ,
o Senhor me abriu uma porta maravilhosa em Barbacena. O Vanderlan era professor na EPICAR e ali ele conseguiu para mim uma oportunidade de trabalhar na EPICAR. E fui morar com o Vanderlan e Elisângela. Talvez tenha sido uma das melhores coisas na minha vida, de poder ver a vida da igreja na casa do Vanderlan e da Elisângela. E ter um tempo ali de uma família que vivia e vive nos pés do Senhor. Uma família de um homem e uma mulher cheia do Espírito Santo, com filhos criados nos caminhos do Senhor. Eu pude morar com eles. Durante um ano eu morei ali e vi a vida da igreja. E eu pude conviver com os irmãos em Barbacena. E aí eu entendi o Evangelho do Reino. Aí eu entendi o propósito eterno de Deus. E isso acendeu uma luz no meu coração. Eu fiquei apaixonado muito mais do que já era pelo Senhor. E eu comecei a ler a Bíblia mais e mais. E o Vanderlan me emprestou livros. E eu fui lendo, fui me apaixonando e fui mergulhando nessa vida do Senhor. Que tempo maravilhoso. E nesse processo ainda em Barbacena, o Senhor me deu um presente maravilhoso, que foi uma esposa do Senhor, uma menina do Senhor. Enquanto estava em Barbacena, surgiu a minha amada Priscila, que era uma adolescente da igreja que eu frequentava aqui, que eram os irmãos presbiterianos, e eu conheci ela como adolescente, uma amiga, uma conhecida, mas não tinha nenhum vínculo com ela. Mas através da minha irmã Beth surgiu uma conversa, uma possibilidade de um relacionamento entre eu e a Priscila, que é a minha esposa hoje. E para mim, no momento, eu 10 anos mais velho que ela, eu falei, isso é inviável, a menina é muito nova e tal. Mas surgiu ali aquela chaminha, acendeu no meu coração, no coração dela. Nós começamos a conversar por MSN, naquela época ainda, né? Trocando ideia e tal. Eu tive um contato com ela, falei com ela, olha, deixa eu explicar. Eu não estou caçando namorada, eu estou caçando uma esposa. Porque eu já tinha entendido sobre relacionamento entre solteiros que o Vanderlan e eles antes tinham me ensinado. Eu entendia que a gente não devia namorar, mas tinha que ter um relacionamento que nos preparava para o casamento. E eu expliquei isso para ela, que eu não estava caçando uma namorada, mas caçando uma esposa. Uma pessoa para se relacionar comigo e ter uma vida no Senhor. Quando eu falo isso para ela com 17 anos, ela se apaixonou por a ideia, amou e já quis viver isso. Isso foi um sinal de Deus para mim, porque havia 2 anos que eu estava esperando essa esposa no Senhor. Desde que eu tinha largado aquele namoro que eu havia terminado lá em 2006, eu falei com o Senhor que eu queria uma esposa no Senhor. Não queria um namoro, eu queria uma esposa, uma mulher do Senhor. E quando eu faço essa proposta para Priscila, ela aceita, sem nunca ter ouvido falar disso, ela falou assim, não, é isso que eu quero. E depois ela vai poder testemunhar para vocês e vai poder falar do ponto de vista dela o que aconteceu. Então ela topou e foi interessante como Deus nos aproximou, sendo 2 pessoas totalmente diferentes. Porque eu era um cara vaidoso, um cara cheio de manias do mundo, acostumado com as mulheres do mundo. Deus me deu uma menina do Senhor, uma menina cheia do Espírito Santo, uma menina separada. E aquilo ali foi um choque no início para nós dois, a gente teve muitos conflitos, mas até que em 2008 o Senhor me dá uma palavra, me faz retornar para Montes Claros. Depois de um ano em Barbacena, e aí eu volto em 2008 para Montes Claros, continuo o relacionamento com a Priscila, e ali me envolvo, fiquei desempregado aqui em Montes Claros, e fiz fazendo uma coisa ou outra, ajudando ali os irmãos da igreja, e eu caminhando com o pastor, e fazendo algumas coisas, e buscando do Senhor, e tendo um tempo ali. O Senhor foi me tirando desse. Depois que eu fiquei um ano fora de Barbacena, eu já estava. O pessoal aqui do nosso lado já tinha me esquecido, o Didieron já havia morrido, aquela personagem deixou de existir, e eu passei a ser um cidadão comum. Aí eu ficava na igreja, ajudava a fazer uma coisa ou outra, pintava o portão, ajudava o pastor. A gente tinha uma vida de comunhão muito boa. Eu sou muito grato aos irmãos presbiterianos ali da terceira igreja presbiteriana de Montes Claros. Sou muito grato ao pastor Eugênio, que me ensinou muitas coisas, que me ajudou, me abençoou muito. Aprendi muito com o pastor Eugênio sobre generosidade. Ele me ensinou muito sobre ser o provedor da casa, sobre amar a esposa, sobre cuidar dos filhos. Ele me ensinou muito dessa vida organizada financeira, me ensinou muito sobre que o homem tem que comprar um lote, construir uma casa, tem que ter a casa. Isso são princípios que o pastor Eugênio sempre nos ensinou.
tão maravilhoso. Eu amo a vida da igreja, daqueles irmãos que foram tão importantes em minha vida, tão importantes. Eu louvo a Deus pela vida deles. Estava desempregado e esse amigo, o Eduardo, começou a falar, insistia comigo há anos. Ele falava comigo para me fazer o concurso da Polícia Militar, que eu tinha que fazer o concurso da Polícia Militar, e não tinha nada a ver comigo ser militar. Eu era DJ, eu era da noite. Depois que eu voltei de Barbacena, eu já fiquei mais interessado nessa questão desse concurso. Mas eu estava desempregado, sem dinheiro, não tinha como fazer um cursinho para estudar, para fazer a prova, não tinha. Mas o Eduardo me abençoou demais. O Eduardo falou assim, não, eu pago o cursinho para você. Então o Eduardo pagou o cursinho para mim fazer. Passei na prova do concurso e tinha as outras fases que eu tinha que passar, mas eu não tinha tanto ânimo para mexer com aquilo. Eu estava empolgado com as coisas de Deus, com a vida da igreja e tal. Mas aí, Eduardo, não, faz, mas eu não tenho dinheiro, tem que ir em BH, eu pago. Eduardo pagava para mim. Eduardo me dava dinheiro para pagar minhas contas. O Eduardo, eu acordava de manhã lá em casa, ele tinha deixado um dinheiro para mim lá. Esse Eduardo foi um irmão na minha vida, ele é um irmão até hoje, é lógico. É um cara que é um amigo mais chegado que irmão, sempre me abençoou muito. E ele me ajudou muito nessa época. Então ele pagou todas as fases do concurso e foi me ajudando. Eu passei em tudo nesse concurso da Polícia Militar. E aí eu tinha que fazer a matrícula para começar já no curso de formação de soldados. Mas eu estava empolgado com a vida da igreja, não sabia se queria mesmo ser policial militar. Conversei com o pastor Eugênio sobre isso. O pastor Eugênio falou assim: ó, Benção, você já pensou se você for um sargento da polícia e pastor, vai ser bom demais para você e tal. E aquilo eu fiquei assim, mas um dia um irmão falou comigo: ó, meu irmão, você já passou em tudo, um concurso? Por que você não vai lá na polícia? Experimenta. Se for bom, você fica. Se você não gostar, você sai. Quando esse irmão falou isso comigo, é como se tivesse acendido uma luz na minha cabeça. Assim. Foi o próprio Jesus falando comigo. E eu senti paz, sabe? Eu falei, eu vou fazer isso. Fui, me matriculei, comecei o curso na polícia. Logo na primeira semana me apaixonei. Ali eu entendi que era aquele o meu chamado, que Deus me queria naquele lugar, para me testemunhar. Foi no ano de 2009 que eu entrei na Polícia Militar e me apaixonei e comecei a trabalhar na polícia. E aí veio a outro momento maravilhoso na minha vida, nesse processo de transformação. O Senhor já tinha me libertado da carreira de DJ, já tinha mudado muito em minha vida. E aí veio o meu casamento com a minha esposa, que caminhou comigo, marcou o casamento para 2010. Depois que eu formei no curso de soldados, a gente casa em maio de 2010, dia 9 de maio de 2010. Os irmãos me abençoaram demais, sabe? O Eduardo, mais uma vez, arrumou o local do casamento, arrumou a decoração, me deu tudo para me casar, o Eduardo. Ganhei dos irmãos o terno, ganhei tudo. Os irmãos me abençoaram de forma tremenda para o meu casamento, sabe? Foi um marco na minha vida o meu casamento. E ali o Senhor me abençoou com essa esposa maravilhosa. E eu entendi, agora completando 10 anos de casamento, em 2020, eu entendi como Deus é bom, como Deus é maravilhoso. Porque hoje eu entendo por que o Senhor me deu essa esposa amada, a minha Priscila, a minha querida. Ele me deu porque ela é uma mulher íntegra, uma mulher humilde, discreta e generosa. Ele me deu uma mulher que tem as características que eu precisava melhorar em mim, é o que eu precisava adquirir. Eu precisava ter integridade, porque eu vivi muito tempo na promiscuidade. Eu precisava de humildade, porque eu estava há muito tempo na vaidade, na ostentação e no orgulho das minhas habilidades. Eu precisava de discrição, precisava parar de ser aparecido e ser mais comedido. E eu precisava aprender sobre generosidade. E essas 4 características que se destacam na vida da minha esposa. E eu aprendi isso com ela, tenho aprendido, tem sido maravilhoso. Nesses 10 anos eu cresci muito com a minha esposa aprendendo sobre isso, sabe? E a gente veio caminhando, eu tive ascensão na carreira, logo passei num concurso para sargento da polícia, foi maravilhoso. Passou-se o tempo e a gente tem caminhado na vida da igreja lá, a gente continuou nos reunindo com os irmãos presbiterianos, lutando ali, cuidando de adolescentes, cuidando da vida da igreja, caminhando com os irmãos lá, aprendendo muita coisa, ensinando, continuei a falar, chamar os irmãos, ensinando sobre o Evangelho do Reino, sobre o propósito eterno de Deus. E depois veio esse presente para nossa primeira filha, a Liz, uma princesa do Senhor. Foi um desafio quando veio a Liz e nós passamos por primeira experiência ali de paz e com aquele sofrimento, dorme pouco, amamentação, todas as dificuldades que tem. Pai, aí eu comecei a valorizar a minha mãe. Quando eu passei a ser pai,
eu fui entender como é difícil ser pai. Qual a responsabilidade de ser pai? É muito grande. Nós aprendemos ali juntos, eu e Ninani. Ninani, minha esposa chama Priscila Ninani, eu chamo ela de Ninani. Eu e Ninani aprendemos na criação de Liz e fomos desenvolvendo, amadurecendo. Aí, depois de 4 anos, a gente, não, agora é o Estevão. Aí veio o Estevão, que é o nosso segundo filho. Foi um tempo maravilhoso. Foi, sabe, nós aprendemos muita coisa nessa caminhada com o Senhor. Aí veio, por último agora, um tempo difícil que foi a nossa saída. Nós deixamos de congregar com os irmãos ali, de nos reunir com os irmãos presbiterianos. Porque desde lá de 2007, que eu entendi o Evangelho do Reino, a vida da igreja, dos irmãos que se reúnem nas casas, de uma igreja que começa em casa, desde aquele tempo, eu venho há 10 anos, eu vim pregando isso com os irmãos presbiterianos, caminhando. Eu entendi que era uma caminhada diferente, a igreja denominacional tem outra visão, tem outra forma de agir, são irmãos em Cristo, tem outro papel, e o meu chamado é diferente. E por entender isso, deixamos de nos reunir com os presbiterianos, e agora sou grato à igreja presbiteriana, os irmãos, pelo cuidado, carinho, tudo que eu aprendi nesse tempo todo. Nós começamos a nos reunir agora na casa do seu Eugênio, na casa de Dona Beth, são meus pais. Nós temos um grupo aqui de 30 irmãos, mais ou menos, que se reúne e vive a vida da igreja da forma que a gente crê. E eu quero finalizar dizendo para os irmãos, vocês jovens, vocês aí que têm tentado viver a vida da igreja, que têm sido seduzidos talvez pelas práticas desse mundo, que querem ter as honras e o status que o mundo oferece, que ficam buscando essas riquezas que o mundo oferece, que querem ter essa beleza, essa aparência que o mundo oferece. Fujam dessas coisas, queridos. Essas coisas vão destruir a sua vida. A Bíblia diz em 1 João, no capítulo 2, no versículo 15 e 16, não amem o mundo nem as coisas que há nele, as coisas do mundo. Se vocês amam o mundo, não amam a Deus. Nada que é deste mundo vem do Pai. Se posicione no Senhor, querido. O Senhor vai transformar a sua vida. Leia a Bíblia. Mergulhe nessa palavra todos os dias. Ore. Caminhe com o povo do Senhor, com a igreja do Senhor. Tenha uma comunhão verdadeira. Viva a vida com o mundo lá. Dedique-se às coisas do alto e o Senhor vai sustentar a sua vida e vai transformar. Resista firme. Porque a Bíblia diz que a vereda dos justos é como a luz da aurora que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Queridos, não que eu já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, queridos. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam ou ficaram, eu avanço para o alvo, para o rumo, para a linha de chegada, para o fim da corrida, para o fim da carreira, a soberana vocação que está em Cristo Jesus. Porque nós não somos deste mundo. Nós pertencemos ao céu, à eternidade com Cristo, o nosso Salvador e Redentor, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Senhor, por o que o Senhor fez na minha vida. Obrigado por esse tempo que eu estive com os irmãos presbiterianos, pela vida do pastor Eugênio, que me abençoou tanto, que cuidou de mim. Obrigado pela vida do Eduardo, que tanto me abençoou. Eu louvo o Senhor pela vida do Vanderlei e da Elisângela, que foram instrumentos do Senhor para que eu visse, para que eu vivesse essa intimidade com o Senhor, essa caminhada com o Senhor que me transformou e tem me transformado e que tem me conduzido a ser uma nova criatura, andar em novidade de vida. Obrigado, Senhor. Obrigado pela vida dos irmãos da igreja em Montes Claros, que tem caminhado conosco nessa nova jornada. Continua a nos transformar, continua a nos conduzir nos teus caminhos. E as palavras que aqui eu disse sejam úteis para a transformação e edificação da tua igreja. Ainda que uma pessoa ouça e isso faça diferença, que o Senhor leve essa palavra, porque ela não volta vazia. Ela vai e faz o que foi designado para ela, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor.